Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar a página 40, né? Começar da página 40, nós vamos corrigir atividades, ok? Eu vou tirar minha imagem aqui para vocês terem condições de ver a página inteirinha, tá? Depois no final eu... Muito bem. Na página 40 tem um texto sobre o Fernando Pessoa. Quem foi Fernando Pessoa? Bom, o Fernando Pessoa chama-se Fernando Antônio Nogueira Pessoa. E ele foi um poeta, um filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista português. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português. Ele é muito famoso, né, pelas poesias, né, dele, pelos poemas. E ele teve assim uma obra muito vasta, né, que vamos dizer assim, que poucos escritores têm uma obra tão vasta como a dele, né? E ele tem assim uma biografia muito rica, né? Tem uma visão política também muito rica, ele tem uma visão sobre a religião, então ele se mete em todos os assuntos, praticamente, né? Então, é uma figura, assim, que a gente deve respeitar mesmo. Então, a biografia dele são muitas, né? Ele tem biografia pelo mundo inteiro. Então, aqui no texto diz o seguinte, que a curta existência dele foi parca em acontecimentos e pródiga em obras. Então, foi parca, né? Foi muito, vamos dizer assim, fraca em acontecimentos, né? Tinha poucos acontecimentos emocionantes, assim, mas tinha muito acontecimento em obras, né? Quando ele publicava. Então, houve muita publicação. Entre as dezenas de personalidades literárias que criou, pelo menos 5 produziram obras de valor extraordinário, com autonomia estética e visão de mundo própria. O Fernando Pessoa, ele criou chamados heterônimos, ele criou 4 heterônimos, né? Então, seria 4 pessoas que tinham vida própria, mas só na ficção, né? Só que quando você lê, você é como se você estivesse lendo um Fernando Pessoa diferente. Não é um Fernando Pessoa, é outra pessoa, mas escrito pelo Fernando Pessoa. Bom, isso é mais complexo, a gente vê muito mais à frente, tá? Em sua biografia, há, a rigor, uma única passagem singular, a mudança para a África do Sul aos 7 anos, onde é admitido na High School de Durban. Apresenta desempenho notável durante os 9 anos de formação. A parte dessa mudança decisiva ao futuro poeta, tudo o que é digno de nota está diretamente relacionado à sua existência literária. Em pouco menos de 80 anos da morte de Fernando Pessoa, acumulou-se em torno de seu nome, além de uma vasta biblioteca crítica, nada menos que 7 biografias e fotobiografias. 3 desses estudos são de autoria, né, de portugueses, um de espanhol e um de francês. E um de um brasileiro, outro de um norte-americano e um português. Esses simples apanhados nos fornecem um retrato fiel do internacionalismo do poeta. Nenhum desses volumes, entretanto, é uma biografia convencional, a exemplo das biografias de figuras históricas, como Napoleão ou Gandhi. O que eles narram ou ilustram é mais especificamente um percurso duplo e indissociável entre a existência biográfica e a literatura. Então, no primeiro parágrafo aí, ele pergunta qual que seria o gênero dessas palavras, né, parca e pródiga. Né? Aqui estão elas aqui, ó, parca e pródiga. Qual é o gênero dessas palavras? Gênero masculino ou feminino? Gênero feminino, não é?
Com base no contexto, qual é o sentido dessas palavras? Bom, parca significa escassa, pouca, e pródiga, abundante, vasta, diversa. No texto, qual é o significado da palavra singular? Singular significa especial, significa único, né? Quando eu falo que é plural, é porque são vários, né? Quando é singular, é só um. Que palavra, letra D, que palavra foi empregada no último parágrafo para indicar algo que não pode ser separado? A palavra indissociável. Na página 41, além a questão 7, né? Além dos significados, os verbetes trazem outras informações sobre as palavras, como a classe gramatical, se é um substantivo, adjetivo, numeral, etc. A que pertencem o gênero delas. Observe o verbete ao lado. Qual abreviatura aparece no verbete logo após a palavra gato? E o que ela significa? Bom, SM significa substantivo e M significa masculino, né? Então, SM significa substantivo masculino. Refere-se ao gênero a que a palavra pertence, no caso masculino, né? No verbete, letra B, no verbete, há abreviações, copie-as e escreva seus significados. Se precisar, consulte as primeiras páginas de um dicionário. Figurado aí, né? Nós temos aí o fig como sendo figurado, sentido figurado. Gir, gíria. E aumente, aumentativo, grau, né? Significa o grau aumentativo. Letra C, 7C. No final do verbete, a palavra gato foi grafada da seguinte maneira: gato, gato. O que essa forma de grafia representa? Representa como é a divisão silábica da palavra gato. 8. Qual é o significado da palavra gato em cada uma das frases a seguir? A letra A. Minha mãe adotou um gato, um lindo gato em uma ONG. Está falando de um animal doméstico, não tá? Letra B. A polícia prendeu o gato que vinha arrombando diversas residências. Gato, gatuno, ladrão, né? Marina, letra C. Marina está namorando um rapaz que é o maior gato. Rapaz bonito. 9. Escolha um dos significados da palavra gato e escreva uma frase. Em seguida, mostre uma frase para um colega e peça-lhe que identifique com que significado a palavra foi empregada. Essa é uma resposta pessoal que vocês devem achar aí uma resposta. Tá? Agora, na letra número 10 da página 42, as abreviaturas a seguir costumam aparecer em dicionários. Relacione-as aos seus respectivos significados. A sequência de letras ficou C, letra E, letra A, F, B, D. Ok? C, E, A, F, D, B e D. Francês aqui. Francês, espanhol. E aqui, inglês. Ficou bem feio aqui, né? E aqui, quimbundo, ó, como é que escreve? Quimbundo. Quimbundo.
Bom, a gente tem que ter paciência com isso aqui, porque não é fácil, não. Tá? Quimbundo. Agora a letra B. Como você identificou a origem das palavras do verbete? Bom, pelas abreviações, né? Que vocês já estão acostumados com abreviações no dicionário, né? A página 43. Vamos para a página 43. Aqui nós temos uma tirinha, duas tirinhas, né? Não tem jeito, esse treco nunca mais vai voltar para o lugar. E chamam de cubo mágico, devia se chamar cubo trágico. Ele não teve paciência, né? Porque esse cubinho aí ele é bem gostosinho de fazer, mas tem que ter muita paciência. Já o outro mais esperto, o que, que ele fez? Aí não consigo fazer, então eu pinto os cubinhos e aí está pronto, né? Os dois personagens estão brincando com um cubo mágico. Você conhece esse brinquedo? Como ele funciona? Também é uma pergunta aí meio pessoal, né? Porque se você não conhece, mas eu vou te dar uma sugestão. O cubo mágico é um quebra-cabeça tridimensional, composto por 6 faces de cores diferentes, divididas cada uma entre 9 partes iguais. Após embaralhadas, as linhas e colunas devem ser giradas para que as peças de todas as faces fiquem com a mesma cor. É muito difícil. Depois que embaralha ele, a gente leva um tempo para fazer. Os dois personagens, letra B, têm reações distintas quanto ao jogo, como cada um deles reage em relação às regras do quebra-cabeça. Bom, o Armandinho, ele segue as regras do jogo, que é o primeiro, não conseguindo montar o quebra-cabeça, e por isso ele joga, logo desiste de brincar, né? O personagem da segunda tira não segue as regras e trapaceia, conseguindo resolver o cubo mágico. Ele é trapaceiro, hein? Bom, agora vocês vão para a página 44. Eu quero que vocês sigam o roteiro da página 44 para planejar as regras de um jogo. Vocês vão escolher um jogo que vocês gostam muito e vocês vão colocar as regras desse jogo. Então, o que vocês fazem? Pega o jogo, analisa o jogo, extrai as regras desse jogo e faz um passo a passo dessas regras. Observando simplesmente esse roteiro aí da página 44 e 45. Aí você vai seguir, ó, planejar a regra do jogo, seu texto terá como objetivo orientar os leitores sobre como se brinca com o jogo escolhido por você. Ao final, as regras deverão ser inseridas em um catálogo de regras de jogos, que será produzido em conjunto com a turma. Mas nós não vamos fazer o catálogo por enquanto, não. Nós vamos fazer o jogo separadamente, cada um faz as regras do seu jogo aí em casa. Primeiramente, você vai pensar num jogo que você conhece e goste muito. Veja ao lado algumas possibilidades: damas, xadrez, vôlei, basquete. Mas precisa ser só essas? Não, é um jogo que você goste muito. Então, não precisa ser essas aí, são sugestões. Agora, vocês vão anotar o nome do jogo e especificar o objetivo dele. A letra C. Se precisar fazer uma pesquisa para relembrar as regras e organizar melhor suas ideias. Verificar o número necessário de participantes, pensar nos materiais que serão utilizados para a sua construção do jogo. Nesse caso aí, o roteiro sugere materiais fáceis de conseguir, caso você se interesse por jogar. Né? Tipo palito de fósforo, né? Dama com tampinhas, xadrez, né? Pode ser com tubinhos, alguns tubinhos. Futebol tem a bola, né? Você pode fazer uma bola aí, geralmente quase todo mundo tem uma bola. Enfim, você escolhe. Se possível, simular o jogo para verificar se as orientações são suficientes e claras. Vocês devem aproveitar a etapa G para fotografar algumas fases do jogo para serem apresentadas
ao lado das regras. Isso é importante também para dar visibilidade, né, para o jogador saber qual é o passo, em qual passo ele está. Depois de definir, esquematizar os elementos essenciais da regra do jogo, começar a produzir o rascunho. Veja as instruções. Utilize o espaço anotações apresentando no final desta página para fazer o rascunho. Inclua o nome do jogo em destaque. Apresente o número de participantes e a taxa etária enquanto adequada, a faixa etária, né, adequada para cada prática do jogo. Forneça e especifique bem os materiais necessários. Se for possível, dê outras sugestões e possibilidades de materiais. Explique claramente o objetivo do jogo, porque é por meio dele que as pessoas vão se interessar ou não jogar. Redige essas orientações respeitando a sequência de cada etapa. Empregue uma linguagem adequada ao público, buscando ser objetivo e claro nas suas orientações. Para indicar as ações a serem praticadas, você pode empregar verbos no imperativo ou no infinitivo. Apresente imagens indicando algumas das etapas importantes do jogo ou apenas ilustrando o texto. Peça a um colega que leia seu texto ou jogue conforme as orientações, a fim de verificar se ele está objetivo e fácil de entender. E aí você usa o espaço da página 45 para você fazer as suas anotações, tá? Depois, na página 46, você vai analisar se você fez certo. Então, você vai analisar, depois de pronto, o seu rascunho e tudo, você vai ver quais são as falhas do seu jogo, ou seja, quais são as falhas no seu passo a passo que você precisa corrigir. Então, você vai fazer as perguntas. Foi inserido o título da regra do jogo? Se sim, sim. Aí você vai colocando sim para tudo para as perguntas aqui que você tiver colocado feito, certo? O número de participantes e a faixa etária foram indicados corretamente, caso tenha sido inseridos. Bom, aí você vai analisar de acordo com o que você fez. Se o objetivo da regra do jogo ficou bem especificado, os materiais a serem utilizados foram indicados corretamente, as orientações da regra do jogo foram relidas para verificar se estão objetivas e claras para quem vai ler, né? Se foram produzidas ilustrações ou fotografias, se essas ilustrações estavam coerentes com cada uma das etapas descritas, enfim, se foi definido como o jogo termina, você vai colocar sim ou não. E aí, de acordo com as suas anotações, sim ou não, você vai anotar aqui os seguintes aspectos que falta melhorar no seu texto. E aí não esquecer de refazer. Aí você vai reescrever seu texto, levando em consideração os aspectos elencados acima, né, de modo a melhorá-los e deixá-lo bem alinhado com as características do gênero, regra do jogo, tá? Muito bem. Na página 47, nós iríamos fazer um catálogo de jogos. Vocês esquecem a página 47, porque por causa da quarentena não vai dar para a gente fazer. Vamos lá para a página 51, que nós vamos estudar amanhã, tá ok? A página 51 não vou corrigir hoje, amanhã, tá? A gente vê amanhã. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.